Vamos para a Bíblia, poderosa, amada, gostosa palavra de Deus. Carta aos Efésios, capítulo 5. Carta aos Efésios, capítulo 5. Versículos 15 e 16. Embora eu esteja aqui, mas eu vou ler na outra versão. Tá, vocês têm uma versão aí, mas está excelente. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Queridos, o tema desta palavra é oportunidades da vida. Eu tenho por mim que todas as vezes que eu estou na casa de Deus, eu tenho a maravilhosa oportunidade de ser alimentado, ser corrigido pela palavra do Senhor. São duas coisas que o cristão não pode viver sem elas: alimentação espiritual e correção. Ao longo da nossa peregrinação, nós vamos, às vezes, pisando fora da linha. A gente adquire hábitos durante a caminhada. A gente convive com pessoas e essas pessoas nos afetam na forma de falar, na forma de enxergar a vida e às vezes, e muitas vezes, na forma de decidir. E isso pode nos desviar dos propósitos de Deus. A vontade de Deus, diz Paulo, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Portanto, o que eu sempre deveria ser: Deus, eu preciso estar alinhado com essas três coisas. Aliás, estar alinhado com a tua vontade. Já que ela é boa, agradável e perfeita, eu preciso usufruir disso aí. Nada melhor do que um alinhamento. E você já ouviu alguém falar para você: aproveita essa oportunidade? Alguém falar: você perdeu uma grande oportunidade? Todos nós já ouvimos isso. E nós, eu, por exemplo, a minha mulher, o pastor Vladimir cresceu ouvindo uma frase: agradeço aos irmãos, agradeço, pastor, pela oportunidade. Que é quando você vai cantar um hino, vai dar uma palavra e agradece pela oportunidade. Agora, o que vem a ser essa oportunidade que eu não posso perder? E eu gostaria que nessa palavra você avaliasse, por exemplo, hoje, desde que eu levantei, eu perdi alguma oportunidade? Eu aproveitei todas as oportunidades? Desde que você tem responsabilidade, vamos pensar a partir dos 13 anos, que a pessoa já começa a ter certas responsabilidades, quantas oportunidades você teve? Quantas vezes você se arrependeu, porque você poderia ter aproveitado a oportunidade e não aproveitou? Mas não há nada melhor, meus irmãos, do que essa consciência. Quando eu me conscientizo, eu tenho a oportunidade de estabelecer um novo propósito. Me conscientizei, já perdi a oportunidade disto e disto. Perdi? Então eu tenho essa consciência. Agora, e a partir de agora, o que é que eu quero para mim? Às vezes na igreja, alguém chegou e falou: escuta, você não quer assumir os adolescentes da igreja? Ih, pastor, eu estou com tanto trabalho, eu não tenho tempo, eu não tenho isso. Você quer assumir o ministério feminino? Você quer assumir o ministério de homens? Não, pastor, não tem jeito, agradeço pela oportunidade. E aí você vê o quanto que Deus poderia estar te usando, você fala: puxa vida, eu perdi a oportunidade de repente desenvolver o meu ministério e eu ser mais relevante no reino de Deus do que eu tenho sido. Meus irmãos, isto tudo faz parte do nosso desenvolvimento espiritual. Só que às vezes, quando Paulo fala assim:
Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, não como insensatos, mas como sábios. O insensato fala, que bobagem. O sábio fala, puxa vida, eu podia ter pego essa oportunidade. Porque aquele que é sábio, ele vai fazer leitura de cenário, ele vai observar, ele vai ler a palavra vai dizer o quanto Deus espera dele, porque cada um dos irmãos que estão aqui, a partir do púlpito, todos nós somos potencialmente grandes obreiros do reino de Deus. Todo mundo tem uma semente, todo mundo tem um princípio que muitas vezes pode começar a coçar, ferver no seu coração, na sua mente, e falar, eu poderia fazer isso no reino de Deus. Tem pessoas que poderiam estar tocando, e perdeu a oportunidade de entrar numa aula de violão, de guitarra. Tem pessoa que poderia estar cantando, perdeu a oportunidade de entrar numa aula de canto. Tem pessoa que poderia estar pregando bem, mas perdeu a oportunidade de fazer um curso teológico, de se qualificar. Mas essa pessoa, e cada uma dessas pessoas citadas, tem hoje a oportunidade de botar a mão na consciência e dizer, e da agora para frente? Eu sempre trabalho, principalmente quando eu atendo um paciente, uma das coisas que eu sempre pergunto é, qual é a sua idade? Digamos que a pessoa tenha 30 anos de idade. Eu trabalho com qual princípio? Uma pessoa que se cuida hoje, uma pessoa que não tem um princípio de alguma enfermidade, essa pessoa pode viver tranquilamente até 90 anos. Então, se a pessoa está com 30, ela viveu 1/3 daquilo que ela potencialmente irá viver. Significa que ela tem 2/3 de vida, significa que ela tem mais 2 vidas vividas até agora pela frente. E aí eu vou passar esses 60 anos lamentando as oportunidades perdidas, ou eu vou cavar novas oportunidades? Eu preciso cavar novas oportunidades, eu preciso ter uma nova postura, eu preciso pensar diferente e falar, Deus, é de agora em diante. Irmão, você imagina, aquelas pessoas que seguiram Jesus durante 3 anos de ministério, que oportunidade teve Pedro, que oportunidade teve João, os discípulos chamados que deixaram tudo e seguiram atrás de Jesus. Que oportunidade maravilhosa. Mas depois lá na frente aparece um cara chamado Saulo. Ele poderia falar, eu perdi a oportunidade, eu não encontrei Jesus igual Pedro, Tiago e João, eu não andei com Jesus 3 anos, eu não sentei aos pés dele, eu não estava no monte ouvindo o sermão, eu não estava vendo a ressurreição dele. Poderia falar isso tudo. Mas ele falou assim, agora eu vou me deixar consumir, eu vou atuar, mas de forma intensa. E ele levou tão a sério essa oportunidade que foi aberta para ele, irmãos, que se Deus não parasse ele, a gente não teria Efésios, como eu li aqui, a gente não teria Filipenses, a gente não teria Gálatas, porque ele não seria parado para escrever. Aí Deus deixava ele ser preso para nas prisões ele começar a escrever. Porque ele falou, eu tenho que aproveitar todas as oportunidades. Mas o que vem a ser oportunidade? A palavra oportunidade, ela oriunda de um termo romano chamado obiportus. O que é obiportus? Naquela época, as navegações não tinham os instrumentos que tem hoje, onde a pessoa já faz um roteiro de viagem, um mapa de viagem, e o navegador, ele já sabe, nós vamos passar em tal lugar, o tempo vai estar desse jeito. Ele não tinha esse mapa, como tem o sistema de navegação que tem hoje. Tanto o sistema marítimo como aéreo, não tinha. Não é? O marítimo não tinha. E aí o que ele ficava esperando? Se ele ancorava num posto, ele pensava, eu vou para tal lugar, eu tenho que esperar o vento oportuno. Esse vento é o vento que vai soprar para lá, para a minha navegação, e eu aproveito esse vento para a minha navegação ir. Se ele não aproveitasse aquela oportunidade, o vento passava. O vento passava. E ele, portanto, tinha que esperar um próximo vento. A oportunidade que você perdeu, de repente, ela nunca mais vai voltar. Nunca mais. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver grandes exemplos para nós de homens e mulheres que
que aproveitaram bem as oportunidades. Você pega Abrão. Quantos homens da mesma classe social de Abrão havia em Ur dos Caldeus? Mas ele ouviu uma voz. Ele ainda não tinha ouvido uma voz como aquela. Mas mesmo sendo uma voz que até então ele não tinha ouvido, ele creu naquela voz. E Deus falou o seguinte para ele: escuta, você quer ser grande? Você quer ser numeroso? Você quer uma aventura que vai só te trazer coisa boa? Então você vai sair, você vai deixar sua família, você vai sair do meio dos seus parentes, e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Não está aqui o mapa, não está aqui o mapa não, eu vou te mostrando. Mostrar como? À medida que você for andando, eu vou te mostrando. Às vezes Deus faz coisas para nós, que elas têm um processo, e elas vão clareando à medida que a gente vai atuando. Eu preciso, para ser fé, necessariamente pisar no escuro. Para ter fé eu preciso disso. Se alguém disser para você: escuta, você pode chegar a ser diretor, vamos dizer aqui de São Sebastião do Oeste, você pode ser um diretor da Avivar. Você tem fé para isso? Ih, pastor, é demais. Hoje é uma das maiores empresas do segmento. Mas como que eu vou saber se é verdade? Entra lá. Entrar como, Senhor? Olha, vai lá e olha, vaga para que tem. Mas não tem vaga para CEO. Não tem vaga para diretor administrativo, para diretor financeiro, não tem vaga. Entra lá e eu vou te mostrando. Isso é fé, né, irmãos? Abrão ouviu essa voz, que hoje poderia ser como o exemplo que eu dei. E diz a Bíblia que ele creu. Ele aproveitou uma oportunidade. Oportunidade. É muito fácil quando eu digo: o meu currículo bate com todas as exigências que vocês têm. Está aqui. Eu tenho qualificação para tudo que vocês estão pedindo. Não precisa fé para isso. Precisa um profissional do outro lado que faça uma análise técnica. Precisa que eu tenha equilíbrio numa entrevista, num psicotécnico, que eu tenha equilíbrio nas minhas respostas. Porque tecnicamente eu preencho todos os requisitos. Então eu não preciso tanto da fé. Aí a gente olha, e esse mesmo Abrão, ele carrega um parente que é Ló. E há um momento de ruptura entre os dois, um momento proposto pelo próprio tio, Abrão, que ele percebe que havia confusão entre os empregados. Ele fala: eu não sou homem de confusão, eu sou homem de fé. Você prefere ser homem de confusão ou homem de fé? Mulher de confusão, mulher de... Mas ele preferiu viver de fé. E aí ele dá a oportunidade do seu filho, do seu sobrinho, decidir. Você quer ir para o lado direito? Do lado direito, ou você quer ir para o lado esquerdo? Ele decidiu, só que ele decidiu pelos olhos carnais. Muitas vezes você vai ter a oportunidade de tomar uma decisão. Você vai olhar e vai assim: escuta, eu estou olhando isso de que maneira? Como são os meus olhos? As minhas motivações. Porque tem hora que você tem certeza que parece que foi isso que Deus preparou. Parece que Deus está te entregando, mas se você estiver olhando apenas pelos seus desejos, é como quando você quer comprar um carro, e eu dou sempre esse exemplo. Vamos dizer que você queira comprar um Corolla prata. A partir do momento que você fala: eu sonho com Corolla prata, a sua mente vai se programar para captar toda a imagem de Corolla prata que passar pela cidade. Todo lugar que você vai aparece um Corolla prata na sua frente, porque a sua mente já está buscando para você. E nessa hora você fala: é a oportunidade. Aí de repente você está de frente de um carro que deu PT e que foi salvado.
E aí, eu aproveitei a oportunidade. Ló, ele olha e fala: eu tenho rebanho, eu tenho empregados e eu tenho uma campina verdejante. Olha a minha oportunidade. E quando você está encantado, você não vê defeito. A pessoa encantada, ela não vê defeitos. E Ló não fez nenhuma pesquisa geográfica. Ló não quis saber, eu vou estar próximo de quem? Ele se encantou pelas campinas, ele se encantou pela aparência, ele se encantou pelas possibilidades, e ele não observou o inimigo oculto. Ele não avaliou que havia um inimigo oculto. E quantos de nós no encantamento a gente só vê como sendo uma oportunidade? Deus nos dá inteligência para muito além disso, irmãos. Deus nos capacita para muito além disso. Em contrapartida, você olha Jericó, uma cidade condenada, e aí entram homens ali espiando e caem na casa de uma prostituta, uma mulher chamada Raabe, desfavorecida, improvável. E quando aquela mulher vê aqueles homens, ela identifica uma oportunidade. Oportunidade de quê? De salvar a sua vida, a vida dos seus pais e a vida da sua família. Lá vai falar isso a palavra. Ela falou assim: não, tem que aproveitar essa oportunidade. Tem que aproveitar. E ela fez um termo de garantia, de aliança. E eles estabeleceram qual seria o princípio daquela aliança. Eles estabeleceram qual sinal ela deveria prover para que alguém visualizasse, não, de fato houve algo extraordinário. E é como se ela morasse ali onde está aquele ventilador, em cima do muro, o restante para lá, para cá, tudo caísse. E a casa dela ali intacta, e um cordão escarlata pendurado ali. Símbolo do sangue de Jesus que salva a nossa vida. Tipo do sangue de Jesus que nos dá garantia de salvação. Ela aproveitou a oportunidade. Você olha, ele teve a oportunidade de estar com a arca da aliança por pelo menos 40 anos. Ele era o sacerdote. O que a arca da aliança fez? Que benefício ele teve? A arca da aliança foi roubada. E quando ele sabe que ela foi roubada, seus filhos mortos, ele cai para trás e ele morre. Mas ao mesmo tempo, você vai ver também, Abinadab teve com essa arca da aliança na sua casa por 20 anos. E de repente ela se tornou apenas um móvel, onde os meninos brincavam. Apenas um móvel. 20 anos. Não aproveitou a oportunidade da arca da aliança. E aí você chega e vê na casa de Obed-Edom, filho de Edom, um outro Deus, de repente morando lá na periferia, nas entradas da cidade, alguém vai dar um presente para eles. Isso aqui é um presente de grego, coloca na casa de Obed-Edom. Mas Obed-Edom, ele sabia o que aquela arca representava. E ele falou: preciso aproveitar a oportunidade da arca da aliança na minha casa. E diz a Bíblia que ela ficou 3 meses na casa dele. E Deus prosperou toda a casa dele. Deus abençoou tudo que ele tinha e abençoou a família de Obed-Edom. Abençoou tanto que depois Obed-Edom, ele aparece na lista daqueles que ficaram responsáveis por guardar o templo, por estar dentro do templo, por trabalhar no templo, porque a arca da aliança representava a presença de Deus. Hoje você tem a oportunidade de estar na casa de Deus, a oportunidade de perceber que Deus está falando com você pela palavra dele, e que você, abrindo o seu coração, você vai dizer: Deus, enche-me. Deus, tem misericórdia, me fortalece, eu estou fraco. Senhor, eu estou fraca. Senhor, a minha casa, meu casamento, Senhor, os meus filhos, eles precisam do Senhor.
Oh Deus, o meu emprego está muito difícil, eu preciso ser promovido porque está apertado financeiramente lá em casa. Tudo isso, irmãos, a gente pode aproveitar a presença de Deus. Tudo isso. É claro que não há nada mais importante, mais valioso do que a nossa salvação. Este é o principal. É a salvação. É o seu nome escrito no livro da vida. Isso é o principal. Mas só que tem um princípio em direito que diz que o acessório acompanha o principal. Deus te dá o principal, Ele te dá os acessórios. Ele te dá emprego bom, Ele conserta a sua vida, Ele vai, abençoa os seus filhos, Ele abençoa o seu casamento, Ele te ajuda a perdoar o marido, perdoar a mulher, Ele te ajuda em tudo aquilo que você vai empreender. Você fala, Deus me socorre. Isso tudo são os acessórios que Deus vai te dando, vai enfeitando a sua vida. Mas é interessante que, se nós observarmos, no templo, havia uma escala para trabalhos dos sumo sacerdote. E um dia, Simeão se depara com a escala. É hoje que eu tenho que ir para o templo, vou trabalhar, sou sacerdote, vou trabalhar. Talvez hoje poderia dizer assim, puxa vida, eu estou tão cansado, vou pedir alguém para me cobrir, vou trocar a escala, chamar alguém que está escalado para depois de amanhã, falar, vai hoje no meu lugar, porque eu não estou bem. Mas Simeão foi, e diz a palavra que ele estava lá e de repente entrou um casal, com uma criança, viemos apresentar, e ele pega aquela criança, e ele vê que oportunidade. Ele fala, ah Senhor, agora meu ministério está completo. Os meus olhos já viram, Senhor, a tua salvação. Eu não preciso de mais nada, Senhor, porque eu já tive a grande oportunidade. Se eu fosse demitido hoje do templo, eu estava feito. Se eu partisse hoje, eu estava feito, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, meus queridos, é interessante demais nós observarmos o quanto Deus gera para nós. Todos os dias, oportunidades. Tem uma série de outros homens e mulheres. Mas quando você olha, para finalizar essa sessão de homens que tiveram oportunidade, teve um que ele quis jogar a oportunidade fora. E ele só aceitou porque ele foi forçado. Um dia ele estava orando, e Deus falou com ele, Ananias, tem um rapaz, um homem, que eu quero que você vá na casa dele. Deus deu o endereço para ele, na rua chamada Direita. Você vai lá, você vai orar para ele. Ele chama Saulo. Olha que oportunidade que eu estou te dando, Ananias. Você vai orar para Saulo. Ananias, se fosse eu, falaria, Deus, isso é oportunidade? O senhor chama isso de oportunidade? Sabe quando Deus fala com você, quando você sente assim, é um endemoniado ali que está quebrando tudo. Ó, a minha oportunidade, como diz o pessoal, olha a minha chance de se consagrar. Eu vou lá que eu vou se consagrar. Deus, eu não quero não. Aí Ananias fala assim, o senhor está por fora, as últimas notícias. Esse cara só faz mal. Ele mata. Ele arrasta. Ele é o terror. O senhor está me dando a oportunidade. Obrigado, Jesus, mas eu agradeço a oportunidade. Eu agradeço a oportunidade. Deus falou assim, Ananias, você não está entendendo. Esse camarada, ele vai receber a sua oração. E ele vai entender o que é padecer por causa do meu nome. Você vai lá porque você também vai entrar na história. Você não tem um livro de Ananias. Você não tem um cântico de Ananias.
Mas tem Ananias como homem que foi lá, depois que Deus dá um tranco em Ananias, Ananias vai lá mansinho e fala o quê? Irmão Saulo. Oh, que maravilha. E isso aí, irmão. É isso aí, ele chegou e falou, irmão Saulo. Até Ananias converteu. Então a gente precisa entender que depois que Ananias, não sei quanto tempo que ele viveu, quando ele começa a perceber o ministério de Paulo, é que ele pôde parar e dizer, que oportunidade eu tive. Que oportunidade eu tive. Quem é professora de criança aqui? Aqui tem duas, três, quatro, cinco, professores, 6. Vocês estão cuidando de pessoas que poderão ser os pastores em São Sebastião do Oeste, ser grandes pregadores no Brasil. A gente não tem noção o que Deus colocou na mão da gente. Ah, mas aquele menino é o terror, pastor. O dia que ele não vem na escola dominical, eu glorifico a Deus. Irmãos, e não tem esses anjinhos? Tem uns anjinhos. Todo pastor tem a Bíblia de estimação, né, Vladimir? Eu tenho uma Bíblia que eu amo, e que é a Bíblia, porque eu sou daquele tipo que ama riscar. Eu risco, escrevo alguma coisa aqui de lado. E eu fui no aniversário, e chegou a hora dos comes lá, eu peguei a minha Bíblia e coloquei junto com a bolsa da Martinha, no banco, fui lá servir. A hora que eu voltei, a bolsa dela estava, minha Bíblia não. Falei, eu deixei a Bíblia aqui, né? Eu estou com a cabeça ruim, mas nem tanto. Eu deixei a Bíblia aqui. E aí, irmãos, olhei um pouquinho, eu vi uma Bíblia desbeiçada, enfiada na parte de trás do banco. Falei, não estou acreditando. Aí eu peguei a Bíblia e olhei assim, só para ir aumentar, olhei 1 de João, 1 de Pedro, 2 de Pedro, 1 de João e 2 de João, é até um pedaço de Judas. Judas já é tão pequeno. Judas já é tão pequeno, arrancou um caderno assim, sabe? Falei, não é possível, Jesus. Falei, o que eu faço sem Judas aqui? A Bíblia está incompleta. E aí, é quem, irmãos? É anjinho da igreja. Agora, eu como pastor, o pessoal às vezes fala que eu sou pastor de criança, porque de fato as crianças, eu tenho atração com as crianças e elas têm uma atração comigo. Mas a gente sabe que são anjinhos, e que alguns deles praticam isso. Então nós incentivamos sempre, traga, mas meu menino chora, traga para a igreja, senão não vai acostumar com o ambiente da igreja. Traga para a escola dominical, senão não vai acostumar com o ambiente da escola dominical. Eu preciso, evidentemente, falar, escuta, nós estamos indo para a casa de Deus. Aqui você sobe na cadeira, mas lá na igreja você não vai subir. Aqui você grita, mas lá na igreja você não vai gritar. Lá é o lugar que a gente ouve o Papai do céu. É claro que eu preciso trabalhar isso aí. Então a gente precisa entender o quanto que a gente tem na mão, passando por nós, pessoas que daqui a 30 anos pode estar viajando para o exterior e pregando a palavra. E você falar, foi meu aluno na escola dominical. Hein? Foi meu aluno na escola dominical. Foi minha aluna na escola dominical. Então nós precisamos parar, irmãos, e pensar. Elas estão tendo oportunidade? Estão. Mas nós também estamos tendo oportunidade. Amém? E aí, Ananias, ele aproveita essa linda e maravilhosa oportunidade. Há um provérbio chinês que diz que toda vez que você não sabe de quem que é o provérbio, a gente fala que ele é provérbio chinês. Porque ninguém vai contar lá 2 bilhões de pessoas, vamos ver quem fez. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Isso não volta atrás. Você não aproveitou a oportunidade, outra pessoa vai aproveitar.
No nosso modelo de liturgia antiga, falava: irmão, você quer cantar um hino? Não, pastor, agradeço a oportunidade. Fulano, você quer cantar? Quero. Aquele já não tem essa oportunidade mais. Pelo menos nesse culto ele não vai ter. Né? E alguns até nem mais. Então, há diversas oportunidades que eu quero falar para a gente já caminhar para o encerramento, que eu sei que nós temos horário. Primeiro, oportunidades profissionais e oportunidades financeiras. Se você abre a Bíblia, no livro do Gênesis, no capítulo 41, do versículo 33 ao 36, você vai ver escrito da seguinte forma. Gênesis 41, 33 ao 36. Procure agora, ó Faraó, um homem criterioso e sábio, e coloque-o no comando da terra do Egito. O Faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão, e fazer estoques de trigo, que sob o controle de Faraó serão armazenados na cidade. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada na fome. Mais o versículo 33. Esse episódio nos mostra o momento de estresse de Faraó, porque ele havia tido aquele sonho das vacas magras, magérrimas, e das vacas gordas. E ele fica desesperado e diz: eu preciso uma interpretação desse sonho. Eu preciso de ter esse sonho esclarecido para mim. E aí alguém se lembrou: escuta, eu estava num perrengue, o senhor lembra quando eu fui para a masmorra? Lembro, você estava preso, né? Pois é, quando eu estava lá, tinha um homem que eu e o padeiro tivemos sonho, e ele interpretou o sonho para nós. E o mesmo, e tudo o que ele disse aconteceu. E aí Faraó manda chamar esse cara imediatamente. José, ele estava na masmorra. E ele já tinha sonhado lá na casa do seu pai. E quando ele sonhou na casa do seu pai, ele contou o sonho. E diz a palavra que os seus irmãos o odiavam com tanta intensidade à medida que ele ia relatando os seus sonhos. Ele foi ameaçado, ele foi vendido, ele foi rebaixado à condição de escravo por causa dos sonhos. Mas ele não podia escutar um sonho que ele interpretava. Ele não perdia a oportunidade de interpretar sonhos. E aí, quando ele chega, Faraó pergunta: soube que você interpreta sonhos? Agora, por que ele interpretava sonhos? Porque ele era um sonhador. Quem não sonha não vai estar nem aí para sonho. Então, primeira coisa, pede a Deus para te dar sonhos. Deus, eu preciso sonhar. O que eu sonho para daqui 5 anos? O que eu sonho para daqui 10 anos? Onde eu quero estar para daqui a 20 anos? Como que eu quero que esteja a minha família? O que eu quero para a minha casa, para a minha vida profissional? E aí, esse cara que teve a oportunidade de, da segunda vez, interpretar sonhos, ele é chamado. E ele chega, Faraó relata os sonhos, e depois que ele explica os sonhos, ele fala assim: agora é a oportunidade que eu tenho de não voltar para a masmorra. E ele fala o quê com Faraó? Procure agora, Faraó, um homem criterioso e sábio. Estou aqui, Faraó. Eu já contei o sonho, procura agora, Faraó.
como se ele tivesse com os olhos brilhando para Faraó, falando: é você, rapaz, é você. Já pensou lá no seu emprego, a pessoa fala assim: eu gostaria de uma pessoa aqui que fizesse isso, isso e isso, o mercado está tão difícil, e você já trabalhou em outro lugar, você fez um cursinho sobre isso, e não agarra a oportunidade, não agarra a oportunidade. E nessa questão, a gente precisa ter os olhos abertos, para ver quando Deus está dando para nós uma oportunidade. Não é para a gente se exibir, não, é para Deus falar assim: escuta, meu filho, é agora. Eu tenho um princípio que é: melhor segurar doido do que empurrar bobo. Então não tem nada de ruim, você fala: eu estou aqui, quer me dar essa oportunidade? Eu encaro essa oportunidade. Eu fiz uma palestra no meio da semana em São Lourenço para uma equipe, e aí as pessoas estavam falando sobre o problema que eles têm na empresa com pessoas que foram promovidas e não dão certo na promoção e voltam para o cargo antigo. Pensando, o que a gente faz? Como é que a gente trata essas pessoas? E às vezes a pessoa precipita, vai, e quando ela volta, ela pensa: que vergonha. Então é preciso trabalhar isso aí. Eu não posso, eu tenho que saber onde eu vou pisar. Mas de uma coisa, José tinha certeza. A Bíblia vai deixar claro aqui para nós algumas vezes a frase é o seguinte: e o Senhor era com José. Ele sabia que Deus era com ele. Então quando ele diz: procure, e ele fala o seguinte: procure uma pessoa que saiba, que seja sábio, criteriosa, e coloque ela onde? Ele já criou o cargo dele. Coloque ela no comando da terra do Egito. Ele não falou: crie diversos armazéns e coloque ela para dirigir um armazém. Ele falou: coloque ela no comando da terra do Egito. E o que Faraó fala quando coloca o anel no dedo dele? Não haverá ninguém depois de Faraó mais poderoso do que você. Ele cavou aquela oportunidade. Ele enxergou que Deus estava dando para ele uma oportunidade. Sabe que tem cargos na empresa onde tem crente que, se o crente quisesse, ou lugar que não haveria determinados cargos, mas tem crente, que o crente poderia fazer com que cargos fossem criados para ele ocupar um lugar ali. Mas está tudo cheio, tem o supervisor disso, disso e disso. Não tem supervisor de quê aqui, Deus? Eu quero ser supervisor. Dá uma oportunidade para eu supervisionar alguma coisa. José, ele cavou essa oportunidade. Então a oportunidade profissional, a oportunidade financeira. Pastor, apareceu uma oportunidade, se eu comprar tantos bitcoins, eu vou... Chuta que é laço. Diferencie oportunidade de cilada. Mas tem uma tal de pirâmide aí, que a gente investe tanto, chuta que é pirâmide, irmão, só no Egito. As que estão aqui, às vezes são até coisa de misticismo. Não guarda pirâmide na sua casa não, porque o crente não tem esse misticismo aí. Quando nós estamos no direcionamento de Deus, Deus prepara situações para nós. Deus cria oportunidades para nós. Mas eu tenho que estar preparado para quando a oportunidade vier. Se eu quero a oportunidade de ser gerente da minha empresa, no mínimo eu tenho que preparar e falar: escuta, eu vou fazer um curso, porque uma hora vai surgir um cargo de gerente. Mas está tendo? Não. Mas a Bíblia diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado. Deus, eu já tenho isso aqui, Senhor. A empresa é boa, eu estou preparado. Cria um cargo lá para mim, Jesus. Eu não estou dando conta de segurar muito, não. Cria uma oportunidade para mim, Jesus. Me abençoa, Jesus. Abre, Deus, essa chance para mim.
Meus irmãos, é maravilhoso quando nós temos essa liberdade com Deus. A gente precisa entender que a nossa relação com Deus é uma relação de paternidade. Eu falo com Ele porque Ele é meu Pai, e eu peço a Ele sem perder o respeito, sem colocá-lo na condição de meu servo. Eu apresento-me a Ele como tendo um sonho, um desejo. Pensa quando você era pequenininho, que você achava que seu pai podia te dar tudo. Ele não podia, mas o seu Pai eterno pode. Ah, mas é propósito dele? É outra história. É outra história. Observe a oportunidade falsa. Eu tive uma pessoa uma vez que estava em Divinópolis, protegida, como testemunha protegida. E essa pessoa contou que tinha convertido. E ela tinha sido envolvida com drogas, tráfico. E um dia, já na igreja, um dia alguém ligou, e ela estava precisando muito de dinheiro. E Deus tinha dito para ela, segundo essa pessoa, que Ele ia abrir uma porta para ela, logo em seguida. Deus prometeu abrir uma porta para mim. Aí no meio da semana, ou durante a semana, após essa fala que possivelmente ele teria ouvido de Deus, alguém ligou. Escuta, eu tenho uma encomenda para Belo Horizonte. Você quer levar? Não, eu parei com isso. Rapaz, é uma oportunidade. Você vai só pegar uma mochila. A hora que você descer em Belo Horizonte, na rodoviária, já terá alguém esperando para pegar essa mochila. Então você vai ganhar aí 10, 15 mil para você transportar essa mochila. Só isso. Bem, Deus falou que ia abrir uma porta. Aí eu vou fazer isso, nunca mais eu boto o pé nisso, porque eu sou liberto, mas não sei o que e tal. E aí ele fez isso. A mulher foi contra, mas ele convenceu que era uma oportunidade. A hora que ele desceu em Belo Horizonte, tinha alguém esperando, não para pegar a mochila, mas para pegar ele. E aí ele fez um acordo para entregar todo mundo. Ele fez esse acordo. E aí, de vez em quando, a própria polícia pega, leva para tal lugar, leva para tal lugar. E ele estava um período em Divinópolis. E talvez tivesse até que sair do país. Cilada. Nós temos que entender que o nosso adversário, ele se transforma, ele cria aquilo que para nós parece ser oportunidade. O crente tem a mente de Cristo, tem inteligência espiritual. Clame ao Senhor, busque ao Senhor. Oportunidades relacionais. Nós temos oportunidades, irmãos, de fazermos diferença na vida das pessoas. De abraçar pessoas. Abraçar filhos, abraçar pais, abraçar irmãos. E às vezes, hoje nós recebemos a notícia de uma nossa irmã que perdeu um sobrinho no acidente. E essa irmã que perdeu esse sobrinho, alguns anos atrás, o marido saiu para trabalhar. E ele voltava sempre à tardinha e ela esperava ele para tomar café. E um dia chegaram os diretores dele, gerentes dele. Ele tinha sofrido um acidente de trabalho e tinha morrido lá no emprego. Na hora do café eles chegaram. Quantas oportunidades a gente perde de abraçar, de falar. Você é importante. Você me ajuda muito. Que bom que eu tenho você na minha vida. A gente acha que isso é sem jeito, isso é sem graça. E aí um dia, ou nós, ou a outra pessoa parte. E a gente fala, que saudade, por que eu não disse? E tem pessoas que ficam em frente a uma urna funerária, falando, perdoa, faz isso. Não adianta mais nada, né, irmãos? Não adianta mais nada. A oportunidade que Deus te dá é para você que é vivo. E Deus está falando isso, é para mim e para você.
essa mensagem não é para quem faltou. Deus fala com quem está presente. Então Deus está falando comigo e está falando com você sobre isso. Foi isso que Deus preparou para hoje. Oportunidade de abençoar pessoas. Eu vivi uma infância muito pobre. A minha mãe ensinou para a gente algo que era o seguinte: todo mundo um pouquinho mais velho, a gente tinha que falar benção. E às vezes, morando na roça, passava um cara que já nem conhecia, montado num cavalo, lá longe, a gente gritava benção. Aí uma irmã mais raivosa falava: vocês pedem benção até para os cachorros, pelo amor de Deus. Mas sempre havia alguém dizendo: Deus te abençoe. E estava sendo pronunciado no mundo espiritual. O inimigo estava escutando isso: Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. E Deus abençoou. Por quê? Porque Deus é fiel, porque Deus é bom. Finalmente, oportunidades espirituais e ministeriais. Primeiro, é a oportunidade que eu e você abraçou. Quem recebe Jesus como Salvador? A gente foi: eu recebo, eu quero Jesus. Você aproveitou a oportunidade. Segundo, a oportunidade de adoração, irmãos. Você chega na igreja, você tem que falar: Deus, eu não posso voltar para casa sem adorar. Irmãos, Deus não quer espectadores de culto. Deus quer adoradores. E todo mundo aqui é adorador, veio preparado ou tem que estar preparado para adorar. Então a gente chega e fala: Deus, o Senhor é bom demais. Deus, o Senhor é tão maravilhoso, e eu te adoro, eu te agradeço, eu te louvo, Senhor. Nós estamos no primeiro dia da semana, Jesus, e o Senhor está me dando essa semana para eu recomeçar. Deu errado muitas coisas na semana passada, mas agora é uma nova semana, Senhor. Obrigado por uma nova semana. Obrigado, Deus, pela oportunidade de uma nova semana. Oportunidade para ser instrumento de Deus. No Eclesiastes 9 e 10, a palavra diz o quê? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz conforme as suas forças. Porque para a sepultura, para onde você vai, não tem ciência, não tem labuta, não tem atividade. Então você tem que fazer enquanto você está vivo. É dizer: Deus, eu quero ser útil ao seu reino. Deus, eu quero trabalhar no teu reino, eu quero trabalhar, Senhor, na tua casa. Eu quero, Senhor, ser alguém que faça diferença, Senhor, na tua casa. E para eu finalizar, aos Hebreus 3, 7 e 8. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da aprovação do deserto. Se você ouviu a voz de Deus hoje, não endureça o coração. Aproveite a oportunidade e fala: Jesus, eis-me aqui. Senhor, me ajude a ter uma postura nova. A partir de hoje, Senhor, eu quero aproveitar a oportunidade que a Tua palavra me advertiu hoje, Senhor, e eu quero ser uma nova pessoa. Paulo, aos Coríntios 3, ele diz: porque somos cooperadores de Deus. Irmãos, Deus precisa da ajuda de alguém para fazer alguma coisa? Não precisa não. Mas como Ele é bom, Ele fala: vem cá me ajudar. Vem você aqui, vem cá. E aí você vem, canta, você limpa a igreja, você participa, você promove isso, você atua ali, então, você está cooperando. E cooperar é operar com Ele, é trabalhar com Ele. Amém?